quão ruim eu sou, sabe? Na presença de Deus. E Deus deu um quebrantamento tão grande no meu coração. Cara, faz tempo que eu não sinto essa sensação. Fiz um jejum de 72 horas só tomando água, pessoal, sem comer nada. E eu quero contar a experiência que eu tive durante o jejum e a experiência sobrenatural que eu tive depois do jejum. Para você que não conhece jejum, quer fazer jejum, quer se conectar, assista esse vídeo, porque esse vídeo ele vai abrir sua cabeça. Primeira coisa, o meu objetivo do jejum era espiritual, gente. Faz tempo que eu tô querendo fazer um jejum, mas um jejum de 3 dias. Por quê? Porque faz tempo que eu não consigo orar. Muitas vezes eu durmo sem orar. Muitas vezes eu oro, obrigado Senhor, tchau. Entendeu? Muitas vezes eu passo dias sem conversar com Deus. Estava me sentindo muito relaxado. As minhas orações estavam sendo muito orações frias, sabe? Orações com palavras vazias. Muitas vezes não era oração verdadeira. Muitas vezes eu estava orando, mas estava pensando em outras coisas. Então eu estava bem desconectado com Deus, tá? Isso daí serve mesmo que você tá dentro da igreja e não tá orando, ou não tá indo para a igreja e tá deixando de orar, o objetivo do jejum sempre vai ser o mesmo. Então o objetivo meu era espiritual, é me conectar, eu queria sentir de volta a presença de Deus, eu queria chorar na presença de Deus. Eu queria ficar mais de 2 minutos orando na presença de Deus sem eu querer desistir da oração. Eu queria sentir prazer, eu queria sentir felicidade de estar orando. Eu queria, sabe, me conectar com a minha alma e com o meu espírito de novo. Fazer que eles governassem essa carne. Eu queria matar essa carne. Eu queria matar os meus desejos. Eu estava com nojo muitas vezes das minhas atitudes, cara, das minhas atitudes carnais que eu estava tendo durante o dia e muitas vezes eu não percebia. Aí eu pensei comigo mesmo, eu vou ter que fazer algo para mudar a minha vida e vai ter que ser através do jejum. Onde que eu tirei o objetivo de fazer o jejum? Foi numa passagem bíblica, pessoal, onde que fala assim: aquilo que vocês demoraram 46 anos para edificar, eu vou edificar em 3 dias. Jesus estava falando para os religiosos da época e eles ficaram bravos com Jesus. Porque o templo que eles construíram lá demoraram 46 anos para eles edificar. E Jesus estava falando para eles, pode derrubar tudo. Em 3 dias eu vou edificar tudo de novo. E eles acharam um absurdo. Mas Jesus estava falando do corpo dele, do templo dele. Que depois que ele morresse, no 3º dia, ele ia ressuscitar. Ia edificar todas as coisas, principalmente o corpo dele. Aí eu falei para mim, por que eu não faço um jejum de 3 dias como Jesus, simbolizando a minha morte e colocando um novo homem depois desses 3 dias? Então eu pensei, eu vou morrer, vou fazer 3 dias de jejum certinho e vou entregar esse jejum com a mensagem bíblica junto. Isso daqui é muito importante, eu já vou te explicar. Eu fui escolher o dia para jejuar, de segunda a quarta, pessoal. Eu jejuei meio de semana, tá? Porque muitas vezes no sábado as crianças querem passear comigo e tal, quer jogar bola, então é uma coisa que gasta muita energia. Então, falei, vou deixar o final de semana para meus filhos e vou jejuar de segunda a quarta. E vou me esforçar ao máximo para entregar um jejum que eu nunca fiz para Deus. Então eu dei o meu melhor, tá? Então eu já tinha o quê? O meu objetivo e já tinha o propósito do meu jejum, que era o quê? Era uma restauração interna do meu coração, da minha vida espiritual. Eu queria sentir a presença de Deus. Eu queria sentir Deus nas minhas orações de novo. Eu queria não começar a orar, mas parar daqui 1 minuto. Ou não orar somente deitado. Eu queria orar. Sem muitas vezes ter hora para terminar. Isso daí não estava acontecendo fazia anos na minha vida. Anos. E muitas vezes a gente acha que está na presença de Deus, não consegue nem orar. Aí o que aconteceu, pessoal? Fui e entreguei o 1º dia. Fiz tudo certinho. Sempre separando os horários de oração. Eu orava 8 horas da manhã. Eu orava 9 horas da manhã. Meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde. E depois na hora de dormir. Eu não orei de madrugada. Eu li a palavra uma vez por dia só. Eu estava tentando só manter mais a oração, pessoal. A oração, tá?
Então eu mais orei do que li a palavra. Eu li uma vez por dia, durante os 3 dias. Então eu li 3 vezes a palavra. Aí o que aconteceu? Eu comecei a orar, buscar a presença de Deus. Comecei a ter um tempo com Deus. Por que eu coloquei esse horário? Porque vários versículos da Bíblia falam desse horário. 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde. Então eu peguei versículos da Bíblia. Que comprova que aconteceu algo naquele horário. Para mim cumprir isso daí na minha vida também. Gente, no primeiro dia foi muito dolorido. Foi uma fome insuportável. Falar a verdade para você, quando você está ansioso, você tá preocupado, muitas vezes você deixa de comer assim, fica um dia sem comer se deixar. Mas quando você fala de jejuar, cara, mas dá uma fome. Parece que todo mundo que parece que todo mundo quer oferecer comida para você. Café, comida, e o povo parece que quer que você coma. Aí entreguei, pessoal. Aí fui pro meu primeiro dia, pessoal. Só que eu fui com uma intenção do quê? As pessoas, elas não vão ver que eu tô jejuando. Eu não vou fazer cara de coitado. Eu não vou fazer cara de triste. Eu vou lavar o meu rosto porque tá escrito: quando jejuares, não mostre para as pessoas que estão jejuando. Para que as pessoas venham sentir dó de você. Para que elas venham sentir, sabe, ó, o coitadinho aí tá deixando de comer por causa disso. Não. Não faça isso. Não fique deitado na cama esperando passar o jejum. Faça aquilo que tem que ser feito, tudo corretamente. Entendeu? No primeiro dia, comecei, trabalhei durante a manhã. À tarde, fui caminhar com fome, do mesmo jeito, fui caminhar. À noite, minha esposa não tava, esquentei comida para as crianças, com fome. Por quê? Eu queria romper, mesmo que eu tivesse acesso a tudo, eu não queria usufruir nada, eu queria ter o meu autocontrole. Eu queria poder falar: eu tenho domínio sobre isso, eu tenho domínio sobre a comida, eu tenho domínio sobre todas as coisas. Aí o que aconteceu, pessoal? No primeiro dia, continuei fazendo a minha função, trabalhando, sem dar uma de coitado, sem olhar com cara de triste, lendo a palavra, orando nos horários certos, chegando, antes das 24 horas, eu tava com a barriga, parecia que tinha um buraco dentro de mim. Eu tava com uma fome, mais uma fome. Nossa, foi insuportável. No segundo dia, pessoal, foi mais difícil ainda. No segundo dia, deu muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu fiquei um pouco estressado. Só que não descontei raiva em ninguém. Não briguei com meus filhos. Não descontei na minha mulher, tá? Eu fiquei um pouco estressado porque eu tava com fome. E eu mesmo, quando eu fico com fome, eu fico um pouco estressado, tá? Eu comecei a ficar estressado. Fiquei mais ou menos um meio período estressado. Fui orar, fui ler a Bíblia. Começou a doer muito a minha cabeça, mas muito mesmo, tá? Então tome cuidado, né, com o jejum que vocês vão fazer. Eu fiz um jejum que o meu corpo conseguiria suportar. Nunca fiz esse jejum? Nunca. Mas eu falei, eu preciso ter uma experiência com Deus. Enquanto Deus não falar comigo, eu não saio desse jejum. Não tô mandando ninguém fazer isso. Aí o que aconteceu? Dor, pessoal. Dor nas pernas. Fiz tudo certinho. Fui trabalhar. Não maltratei ninguém. Passei uma água no rosto. Tudo certinho, tal. Fiz as coisas que tem que fazer. Fui caminhar à tarde. Mesma coisa, a perna doendo. Eu tava com uma fome, mais uma fome. Só que eu tava com uma fome que eu tava pensando toda hora em comida. Mas orando, jejuando e lutando com a carne, pessoal. Segundo dia, pessoal, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu falei, eu não vou desistir, cara. Eu preciso ir até o final desse jejum. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu não vou desistir, porque Deus não desistiu de mim, eu não vou desistir. Eu preciso matar essa carne, matar essa vontade. Cara, fui até o meu corpo. Só que nesse meio termo, gente, eu tava orando, mais orando. Só que eu não tava sentindo nada diferente. Eu já pensei que eu ia sentir a presença de Deus durante o jejum, ou eu ia ver um anjo. É o que eu tava buscando, a primeira vez que eu jejuo desse jeito. Eu precisaria ter uma experiência sobrenatural durante o jejum. E eu não senti nada. Não mudou nada, as orações estavam a mesma, né?
não estava fervoroso na oração, estava uma oração normal e não aconteceu nada até o segundo dia. Não estava diferente, eu não vi nada de diferente. Estava diferente a fome, a dor no corpo, tudo. Aí passei pro terceiro dia, que foi o último dia. Nossa, esse dia foi um dia que as minhas pernas estavam latejando de dor. Meu corpo, ele estava desfalecendo, pessoal. Desfalecendo na questão assim, a minha alma estava muito viva, mas o meu corpo, ele estava totalmente debilitado. Eu senti assim uma morte carnal assim tão forte, assim dessa carne aqui, que eu falei, cara, eu não vou desistir. Fui, trabalhei, tudo certinho. Caminhei, no último dia eu caminhei. Não desisti, orei, tá, tudo certinho. Até que chegou meia-noite eu entreguei meu jejum. Entreguei meu jejum, comi, né, certinho. Só que até aí não tinha acontecido nada diferente. Não mudou nada a minha vida depois do jejum. Nada, 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 nada. Aí eu falei, tem alguma coisa de errado, cara. Será que Deus não ouviu, será que Deus não ouviu, não recebeu esse jejum? Foi o meu maior sacrifício, foi o meu maior sacrifício até hoje, meu. Pessoal, eu só sei que depois de um dia eu fui pegar pra orar. Gente, sem brincadeira nenhuma. Eu tava orando no meu sofá. E olha que é difícil acontecer isso. Eu tava orando no meu sofá, sentado. Sentado. Acabei de acordar, peguei minha xícara de café, sentei no sofá assim e comecei a orar. Conversar com Deus e orar. Cara, na hora que eu vi, invadiu assim um arrependimento tão grande e um reconhecimento tão forte dos meus pecados. Me veio uma invasão assim que me trouxe à tona a minha ruindade, os meus pecados, a minha podridão. Quão pecador, quão falho eu sou, quão miserável eu sou muitas vezes e me acho alguma coisa nessa terra. Deus foi tão bom, tão justo comigo. Jesus morreu na cruz, tudo por mim. E eu me achava alguma coisa, sabendo que o cara desceu do trono, se fez carne, o Deus vivo, veio aqui, morreu, foi desprezado. E do mesmo jeito ele não desistiu do propósito dele. Aí começou a vir, sabe, aquele sentimento de tão falho, tão pecador, tão ruim eu sou. Aí eu comecei a chorar no sofá, clamar a Deus, agradecer Ele, louvar, bendizer o Deus vivo, cara. Cara, faz tempo que eu não sinto essa sensação de sentir a presença do Deus vivo, cara. Isso daqui é uma forma muito extraordinária, só para quem serviu a Deus, sabe a importância que quando você faz uma oração e você é invadido pelo Espírito Santo, irmão, isso muda tudo dentro de você. Não precisou de som de igreja, não precisou de dança, não precisou de nada. Naquele momento que eu encostei a cabeça no sofá e comecei a orar para Deus, eu fui invadido naquele exato momento dentro do meu coração e eu vi quão pecador eu era diante de um Deus tão perfeito. Eu vi tão pequeno, tão falho eu sou, tão errante eu sou. E naquele exato momento entrou um amor dentro do meu coração assim, e eu falei, cara, verdadeiramente agora eu sei porque Jesus Cristo resumiu todos os mandamentos em dois só, em um só, é o amor, cara. Se você não tiver amor, você pode ter tudo, você não tem nada. Cara, depois desse dia, essa primeira oração, eu chorei no sofá de casa. A segunda oração eu fiz na cozinha. Esperei todo mundo dormir, fui pra cozinha. Comecei a orar e clamar a Deus. E eu vi quão falho eu sou. Quão pequeno eu sou. Quão ruim eu sou, sabe?
na presença de Deus, e Deus deu um quebrantamento tão grande no meu coração, que faz tempo que eu não sentia na minha vida, que todas as vezes que eu começo a falar de Deus, e eu sou um cara muito duro para orar, a única coisa que está fazendo eu chorar hoje é a presença de Deus, mas me deu um quebrantamento, uma visão da minha vida que eu falei, cara, faz tempo que eu não sinto isso. Faz tempo que eu não sinto uma alegria, sabe, um amor por um Jesus tão grande na minha vida depois que esse jejum veio. E eu vou falar a verdade para você, se você tá com a vida espiritual apagada, não consegue orar, tá distante de Deus, mesmo que você tá fora da igreja, cara, parece que as suas orações tá sendo mais vazia do que balde sem água. Irmão, faça um jejum para Deus com objetivo, com propósito e baseado dentro de uma palavra da Bíblia. Você vai ver, Deus vai abrir o teu coração. Se inscreve no canal, pessoal. Tamo junto.